Olá, meu nome é Isabela Rubio, eu sou estudante de Biologia da Unesp de Botucatu e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da forma, da estrutura e dos movimentos da Terra, sendo que essa aula ela será dividida em duas partes. Bom, nessa sequência de videoaulas a gente já abordou a respeito da nutrição do organismo e hábitos alimentares, falamos um pouquinho a respeito do consumo consciente e da reciclagem, e agora a gente vai falar da forma, estrutura e movimentos da Terra, sendo que essa aula será dividida em duas partes, para que o tema ele fique mais completo e seja melhor abordado. Além disso, falaremos em outro momento a respeito da diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais, impactos ambientais e efeito estufa. Bem, se você está aqui agora, você deve estar se perguntando por que é que surgiu a ideia desse material ou para que serve esse material. Bom, esse material surgiu para que vocês possam estudar e possam revisar o assunto de uma forma mais resumida, de uma forma mais sucinta. Pode ser que mais para frente também vocês precisem acessar esse material para revisar a matéria ou para simplesmente estudar para aquela provinha, relembrando aqueles conceitos básicos a respeito da forma, estrutura e movimentos da Terra. Espero que isso seja útil para vocês. Bom, a Terra é muito mais do que a gente vê. É sempre importante lembrar que as coisas às vezes são muito mais complexas, como é o caso da Terra. A Terra possui camadas, vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar. Aqui eu trouxe uma foto para exemplificar, que aqui, nessa parte, é onde a gente consegue ver, consegue analisar a olho nu, aquele azulzinho que a gente está acostumado a ver nos mapas mundis e tudo mais. Só que é tudo muito mais complexo do que a gente imagina. Existem diversas outras camadas nesse meio. E essas camadas são conhecidas como núcleo. Aqui se localiza o núcleo interno, núcleo externo. Aqui se localiza o manto e aqui é a crosta. A crosta é aquilo que a gente consegue ver a olho nu e está na parte mais superficial da Terra. Bom, aqui é um outro corte para ficar mais visível para vocês. Então, aqui está o nível do mar. Esse nível do mar é o que a gente consegue ver a olho nu. E com esse corte, a gente consegue perceber que abaixo do nível do mar está a crosta. E depois se encontra o manto, depois o núcleo externo e bem lá no finalzinho, no centro da Terra, se encontra o núcleo interno. Aqui ao lado está o comprimento e a distância de uma camada até a outra. Aqui eu trouxe para vocês dois perfis esquemáticos da estrutura interna da Terra. Por quê? Porque é importante vocês conhecerem essas duas representações, porque um modelo ele está baseado na composição química das camadas, enquanto o outro modelo ele está baseado no comportamento mecânico desses materiais. Tá, mas como assim? Bom, primeiro a gente vai começar aqui. Aqui está a crosta oceânica, como a gente já havia olhado na imagem anterior. Aqui é a crosta continental. A gente não vai abordar a diferença nessa aula a respeito de crosta oceânica ou crosta continental, mas o que vocês precisam saber é que essa camada mais superficial é a do nível do mar e é da crosta que a gente consegue ver a olho nu. Então, aqui está, depois da crosta, o manto superior, a zona de transição e o manto inferior. A gente vai retratar essas duas camadas do manto mais para frente. E após o manto, existe o núcleo externo, uma zona de transição e o núcleo interno. Essas zonas de transição, elas recebem nomes específicos que a gente também não vai abordar em aula. É algo um pouco mais aprofundado e uns nomes um pouquinho chatinhos de compreender. Mas é só interessante vocês saberem que existem algumas zonas de transição entre as camadas. E essas zonas de transição recebem denominações, nomes específicos.
Bom, esse é o modelo baseado na composição química das camadas, ou seja, se aqui possui muito ferro, se aqui possui muito silício e etc. Aqui é o modelo baseado no comportamento mecânico desses materiais, ou seja, aqui a gente pode ver que a litosfera ela está localizada onde estava a crosta oceânica, então a litrosfera ela representa essa crosta oceânica. Depois, onde estava o manto superior é representado pela astenosfera, depois a mesosfera, e normalmente o núcleo externo, zona de transição, núcleo interno. O núcleo externo e o núcleo interno, eles representam a endosfera. Vamos entender melhor a respeito desse comportamento mecânico? Bom, esses dois modelos, eles estão baseados e estão mostrando aqui as diferenças entre as duas apresentações. Mas, na litosfera, a litosfera é nada mais que a crosta mais uma parte do manto. A astenosfera, ela é a parte do manto superior. A mesosfera é a parte do manto inferior. E a endosfera, por fim, é o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui, novamente, se vocês puderem ver, vocês vão compreender melhor com essa explicação aqui. Bom, houve algum problema aqui, mas o que eu havia escrito é que o centro da Terra é de ferro. Como assim o centro da Terra é de ferro? Porque o núcleo, ele é a porção central do planeta. Então, ele é a porção central do planeta e é importante a gente lembrar que existe o núcleo interno e o núcleo externo. Sendo que o núcleo interno, ele é feito de cristal de ferro sólido, enquanto o núcleo externo é feito de ferro derretido, líquido, mais níquel. Por que eu coloquei mais níquel? Porque tanto o núcleo interno quanto o núcleo externo possui ferro mais níquel. Qual que é a diferença? A diferença é que no núcleo interno, que possui cristal de ferro, esse material é sólido. Então, temos ferro sólido aqui, um material sólido no núcleo interno, e no núcleo externo temos um ferro derretido, um ferro líquido. Então, no núcleo externo possui ferro derretido mais o níquel, e no núcleo interno, cristal de ferro sólido mais níquel. Aqui eu coloquei para vocês ao lado, para vocês não se perderem na explicação. Então, aqui a gente está falando a respeito desse núcleo interno e desse núcleo aqui mais externo. Bom, aqui falando um pouquinho a respeito do manto, que é a próxima camada que a gente consegue ver nessa representação. O manto é aquele que envolve o núcleo. E esse manto, ele é considerado uma mistura fervente e pastosa, ou seja, uma mistura líquida. E por que ela é líquida? Essa mistura líquida e pastosa por conta do calor que é emanado pelo núcleo, porque o centro da Terra é muito quente. Então, todo esse calor emanado pelo núcleo, em conjunto com a sua ligação com esse manto, que é a próxima camada, faz com que esse manto seja líquido, pastoso. E esse manto, por sua vez, é formado de magma. Então, é formado de silicato de magnésio e ferro. Este magma e o núcleo, esse núcleo externo, eles estão em constante movimento. Então, como eu havia falado, o calor do núcleo interfere na viscosidade do manto, na viscosidade desse magma que a gente viu aqui. Então, o calor do núcleo interno, que é esse, passa para o núcleo externo e então para o manto, que torna o magma pastoso. E é importante que vocês saibam e vocês comecem a fazer essas relações, porque o manto está intimamente relacionado, intimamente ligado com as placas tectônicas. Vocês já devem ter ouvido falar de placas tectônicas, eu vou explicar isso um pouquinho melhor na segunda parte da aula, mas eu queria já fazer essa ligação. Por quê?
Porque as placas tectônicas, elas ficam em constante movimento. E todo o movimento das placas tectônicas é impulsionado por esse magma aqui localizado no manto. Então, esse magma constitui o manto terrestre. Então, eu queria só colocar aqui mais uma vez para vocês revisarem, que existe a crosta, sendo ela a crosta oceânica e crosta continental, o manto após essa crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno, sendo que o calor do núcleo interno passa para o núcleo externo, do núcleo externo para o manto, e faz com que esse magma localizado aqui no manto tenha uma consistência viscosa e pastosa, ou seja, líquido. Agora a gente passa para essa outra camadinha que a gente consegue ver a olho nu, que é conhecida como crosta. Já falamos sobre o núcleo e já falamos sobre o manto. A crosta, como eu já havia comentado antes, é a mesma coisa que a litosfera. Então, quais são os principais elementos que a gente consegue encontrar na crosta? Os principais elementos são oxigênio, silício e alumínio. E também esses materiais, eles são encontrados em maior quantidade. No entanto, existem alguns outros materiais que são encontrados em menor proporção, como o ferro, o cálcio, o potássio, o magnésio, o fósforo e o enxofre. E a espessura da crosta terrestre, ela varia de 10 e 70 quilômetros. Ou seja, em comparação com as outras camadas, a crosta ela é apenas uma casca externa da Terra. Porque se vocês analisarem, aqui nessa imagem no início, a crosta ela é bem fininha em comparação a essas outras camadas aqui. Então, a crosta é fina. Mas quanto por cento ela representa de todas as camadas da Terra? Bom, eu trouxe aqui para vocês apenas uma representação. Então, essa crosta, ela representa 0,4%. O manto representa nas camadas 62,67,2%. E o núcleo, por sua vez, apesar de ter um núcleo externo e interno, representa apenas 32,4%. E aí vocês devem estar pensando, como é que a gente sabe que existem essas camadas, né? Bom, eu trouxe uma matéria aqui para vocês, que vocês podem consultar a matéria inteira. Já houveram algumas perfurações na Terra para tentar analisar melhor essas camadas, porém, foi perfurado pouco mais de 1% da Terra por conta da temperatura. Então, o buraco mais profundo já cavado na Terra é falado nessa notícia. Qual é esse buraco mais profundo, né? É o buraco que foi construído pelos soviéticos. A perfuração, ela demorou quase 20 anos para ser concluída. E esse buraco é chamado de Poço Superprofundo de Kola. É interessante falar a respeito desse buraco, porque eles tentaram construir, tentaram perfurar, mas eles só conseguiram cavar um buraco de 12.226 metros. Eles não conseguiram ultrapassar isso. E de todas as tentativas, apenas um pouco mais de 1% foi perfurado. Então, a gente chega na pergunta mais importante. Se foi perfurado tão pouco, como que a gente sabe que existe todas essas camadas? Bom, seria interessante que a gente estivesse pessoalmente agora para conseguir discutir a respeito disso, mas como a gente está nesse modo virtual, eu espero que vocês reflitam antes de continuar a aula, como que a gente sabe que existe tudo isso, como a gente sabe de todos esses materiais, como nós sabemos que existe tantas camadas? Bom, a gente tem a resposta aqui. A gente sabe que existe todas essas camadas, por mais que a gente não tenha visto, não tenha conseguido perfurar,
Porque há uma diferença de densidade entre as camadas. Então, as ondas sísmicas, elas se propagam em diferentes velocidades, em diferentes materiais. Então, como a gente já estava conversando, dependendo de qual camada a gente está conversando, ela é composta de materiais diferentes. O manto é composto de material. O núcleo, a gente sabe que ele é predominantemente de ferro. Então, há essa diferença de densidade que permite que a gente identifique qual camada quais camadas estão presentes na Terra. E aí, também existe outra pergunta que é muito interessante e deve ser abordada nessa aula, a respeito de qual é o formato que a Terra tem. Para você, qual que é o formato? Bom, por incrível que pareça, 7% dos brasileiros afirmam que a Terra é plana. Existe uma pesquisa que mostra isso, e a crença é maior entre os menos escolarizados e cristãos. E ela cresce com as redes sociais. Então, a rede social é um meio influenciador. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente coloca, sempre tomando como ponto de referência a dados científicos e tomando cuidado para não difundir algumas ideias erradas a respeito de determinado assunto que nós não conseguimos desenvolver muito bem. Por isso, eu trouxe para vocês um vídeo que eu vou passar apenas uma parte dele. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Sobre o centro da Terra. Para responder, precisamos entender como o nosso planeta se formou. Em Jack Hills, ao norte da Austrália, foi achado um pedaço de zircônia datado com mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos de idade. Enquanto os meteoros mais antigos do nosso sistema solar têm entre 4 bilhões e 530 milhões de anos e 4 bilhões e 580 milhões de anos. O que quer dizer que a Terra deve ter surgido pouco depois da formação do sistema solar, há cerca de 4 bilhões e 540 milhões de anos, através da união de fragmentos de matéria chamados planetesimais. Conforme os planetesimais orbitavam o Sol, colidiam e se agrupavam. E a cada novo planetesimal, maior a massa e maior a força que dita tudo nesse capítulo, a gravidade. Quando os povos mais antigos diziam que a Terra era plana, estavam pensando que se ela não fosse, quem estava na parte de baixo cairia. Ignoravam justamente o que dá o nosso formato, a gravidade. A cada colisão de um planetesimal, mais planetesimais eram atraídos e mais força comprimia qualquer matéria que caísse aqui, liberando calor. Além disso, parte do material que foi atraído para cá são elementos radioativos como urânio, e o decaimento deles liberou provavelmente mais da metade do calor do nosso planeta. Essa energia toda derretia o material que formou a Terra, por isso, no princípio, não havia uma superfície sólida. Se você já viu um dos vídeos da Estação Espacial Internacional, já viu que a água líquida tende a se manter unida por causa da atração entre os seus átomos carregados, fazendo uma esfera. E como a gravidade também atua igualmente de cada lado, nosso planeta ganhou o mesmo formato, uma esfera. Qualquer corpo celeste feito de rochas com mais de 600 km de diâmetro tende a ter o mesmo formato esférico por causa da gravidade. E como Steven Weinberg conta para explicar o mundo, ainda em 500 a.C., os gregos já haviam deduzido que a Lua era iluminada pelo Sol e que o eclipse lunar acontece quando a Terra entra entre o Sol e a Lua. Além de repararem que as estrelas no céu mudam de acordo com onde estamos e que os navios apareciam no horizonte com o mastro primeiro, sinais de que estamos olhando do alto de uma esfera e não em um plano. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. Como damos uma volta a cada 24 horas, a força centrífuga faz com que ela se achate um pouco nos polos. Nosso diâmetro de norte a sul é de 12.713,6 km, enquanto o diâmetro no Equador é de 12.756,2 km, um pouco mais de 40 km mais larga na pancinha, além das irregularidades. Nós temos a Fossa das Marianas como o ponto mais baixo da superfície, a quase 11 km de profundidade, e o Everest como o mais alto, a mais de 8,8 km de altura, o que Bom, se vocês quiserem acessar esse vídeo inteiro, vocês conseguem através desse link aqui. É interessante que vocês assistam o vídeo inteiro, apesar de a gente não ter o tempo para retratar isso tudo, mas ele fala a respeito de várias informações interessantes que vale a pena dar uma olhada. Bom, e existem também algumas perguntas que a gente pode fazer a respeito desse tema, como, por exemplo, por que aqui no Brasil, enquanto é dia, no Japão é noite? Por que quando no Japão é noite, aqui é dia e vice-versa? Por quê?
Porque para quem está aqui desse lado, é dia e não daria para ver um eclipse, por exemplo. E neste outro lado é noite e a sombra da Terra encobre a Lua. E o eclipse, apenas para relembrar, é a sombra da Terra que fica entre o Sol e a Lua. Por que eu estou falando isso? Porque essas são algumas evidências que também podem ser colocadas para explicar por que a Terra é redonda e não plana, como 7% dos brasileiros ainda acreditam. Então, a evidência que em um local do globo é dia e no outro local do globo é noite, também é um grande indício disso. Além disso, além do dia e da noite, existe também uma forma de se analisar falando a respeito de verão, inverno e outono, de estações do ano. Por que enquanto é verão aqui, é inverno em outro país? E por que isso acontece de forma diferente? Porque se a Terra fosse plana, vocês não concordam que seria verão em todo o globo terrestre? Ou seria inverno em todo o globo terrestre? Então, por conta de verão de ser verão em um hemisfério e inverno em outro, a gente também pode utilizar isso como uma evidência. Além disso, eu também falei da sombra do eclipse lunar aqui. Aqui está explicado melhor. Por quê? Porque durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua é circular, o que pode ser conferido a olho nu. Então, se o planeta tivesse a forma de disco, a sombra seria apenas um traço, e não a forma com que a gente consegue ver. Também há outra maneira de se analisar isso. Bom, por causa da curvatura do planeta, à medida que um navio se afasta, dá para vê-lo desaparecer no horizonte até que suma por completo. Se a Terra fosse plana, a gente veria o navio cada vez menor, mas sem com que ele suma. A gente só veria ele lá longe, mas ele não iria sumir da nossa vista, como acontece. Outro fato é que o céu é diferente nos hemisférios sul e no hemisfério norte. Então, a maioria das estrelas vistas em um hemisfério não é visível no outro. Apenas as próximas ao equador celeste, uma projeção do equador terrestre no espaço, são visíveis em ambos. Então, isso também é uma evidência, além de tudo aquilo que a gente já abordou anteriormente. Bom, eu espero ter falado um pouquinho a respeito dos conceitos básicos das camadas da Terra e também que as evidências a respeito da Terra tenham ficado claras. É sempre importante a gente refletir a respeito do porquê acontecem as coisas, como eu falei. Por que em um país é dia e no outro país é noite? Por que em um país a gente tem uma estação do ano, enquanto em outro local a gente tem outra estação? Será que a gente consegue ver as mesmas estrelas em diferentes locais? Tudo isso é necessário com que a gente reflita e pense para que a gente consiga não criar nossas próprias opiniões, mas compreender o mundo ao nosso redor. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode me contatar pelo e-mail rubiisabela05@gmail.com e eu te vejo na próxima aula para falar sobre mais alguns aspectos do movimento da Terra na segunda parte da aula. Muito obrigada.